Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de português instrumental EAD. Eu sou a professora Catiane Lírio e convido vocês a permanecer até o final do nosso vídeo. Hoje daremos continuidade a uma sequência de videoaulas da primeira e da segunda unidade, onde estaremos iniciando a nossa terceira unidade, falando sobre as classes de palavras e seus modificadores. Então, vamos começar? Então, vamos lá, segue o vídeo. Na pauta da aula de hoje, iremos falar sobre a morfologia e as classes de palavras. No 2, falaremos especificamente de algumas palavras que atuam como modificadores de classes. E no 3, teremos uma atividade final de fixação. Bem, nas videoaulas anteriores, falamos um pouquinho sobre a morfologia e sua importância para a língua portuguesa. Hoje, falaremos especificamente das 10 classes de palavras que nós já anteriormente estudamos em um outro momento, tanto no ensino fundamental como também no ensino médio. Mas aqui nós teremos um olhar diferenciado para o terceiro grau. Espero que vocês busquem as referências em gramáticas já da própria biblioteca de vocês, da própria faculdade, onde vocês podem se aprofundar com as leituras de maneira mais apropriada. Bem, das 10 classes de palavras, nós temos aí o substantivo, o verbo, o adjetivo, o advérbio, a interjeição, o artigo, o numeral, o pronome, a preposição e a conjunção. Eu até dei um exemplo aí, coloquei algumas imagens como um simbolismo aí de plantas. Por exemplo, nós temos aqui a representação de uma planta que pode estar ajudando a enfeitar um local de exercício. Ou, por exemplo, aqui, uma pessoa estudante, a planta em cima de um banquinho. Ou aqui, até mesmo perto de uma iluminação. Nesse caso, as plantas elas têm funções diferenciadas de acordo com a imagem. No caso, se a gente for associar essa planta à questão da morfologia nas classes de palavras, nós teremos aí cada função, eu digo, cada palavra específica na frase, nas orações, elas têm funções diferenciadas e algumas têm características tão peculiares que acabam modificando determinadas funções. Então, vamos observar o exemplo. Bom, mas antes do exemplo, vamos recordar algumas classes aí, para que vocês lembrem a função de cada uma delas, ou até mesmo com alguns exemplos. Então, nós temos aí a questão do substantivo, tudo aquilo que damos nomes, todo aquele ser especial, pode ser algum objeto, pode ser nome de pessoas. Então, especificamente, aí nós temos alguns exemplos como mesa, paixão, fada, tá? Então, nós temos aí também a questão do verbo, O verbo é toda a ação. Então, tudo aquilo que refere-se a movimento. Ele, na verdade, ele acaba sendo o coração de uma frase, Então, aqui a gente tem, por exemplo, a questão do verbo amar, do verbo ser, do verbo chover, E a gente tem muitos outros verbos aí como modelo. Bom, o adjetivo, eu diria que não seria também, eu digo, não seria uma qualidade, Eu colocaria como uma característica.
que tanto pode ser uma característica positiva como negativa. Então, amável, divertido, sujo, né? Talvez sujo seja uma característica positiva ou negativa, vai depender aí da função específica na frase. Bom, vamos continuar. Temos também o advérbio. Esse advérbio aí, nós temos aí muitos exemplos, advérbios de intensidade, advérbios de negação. Então, ele vai modificar, né, alguns termos, né, algumas palavras em especial dentro da própria frase. Eu posso dizer a vocês que os advérbios são os melhores, ou digo assim, são, a exemplo, modificadores dentro das próprias frases. Tá? A gente vai ver mais adiante, né, que existem, além dos advérbios, outros tipos de modificadores. Bom, aqui nós temos o sim, o muito, o mal, o hoje, o devagar. Bom, as interjeições aqui, né, são as expressões que a gente tem, né, tanto das emoções, sentimentos em geral, né, espanto também. Então, nós temos aí o ó, o credo, puxa. Então, as interjeições a gente tem normalmente uma exclamação também acompanhada. Os artigos também eles são modificadores de classe, certo? Aqui no caso dos artigos, eles vão exprimir, na verdade, né? Então, tanto a questão específica, né, do ser, quando a gente fala do ser substantivo, pode ser masculino, feminino, pode ser plural ou não, certo? Então, a gente tem aí uma especificidade ou não daquele determinado substantivo, ok? Então, pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser os armários, certo? A gente tem aí também os indefinidos, caracterizando aí os artigos no geral. Bom, dando continuidade, temos numerais. Tem algumas frases, sim, que os numerais aí, eles se confundem muitas vezes com os artigos. Então, vamos dar uma olhada daqui a pouquinho. Bom, os numerais a gente tem tanto o ordinal, né, o cardinal, né? Então, nós temos vários outros tipos de numerais. Aqui a gente tem exemplos como o 2, o quinto, o duplo, né, o meio, mas existem muitos. Então, a gente tem que conseguir identificar esses numerais dentro das orações. Bem, os pronomes aí, eles, na verdade, eles acompanham, né? Está dizendo aqui, acompanham um nome, é claro, eles substituem, né? Também. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o nome de várias pessoas, né? Eu digo, vamos supor que eu tenha aí vários filhos. Aí eu chego, encontro uma comadre na rua e falo, ô, minha comadre, como é que você está? Ela me fala, tudo bem, como é que vai? Quem são esses? Em vez de eu falar o nome de cada um, eu posso substituir, por exemplo, por um pronome, tá? Mas não existem apenas os pronomes pessoais, no caso, reto. Nós temos aí muitos outros, certo? Nós temos aí os pronomes reflexivos, possessivos, entre outros. Então, vocês têm que caracterizar também, saber a diferença entre pronomes de qualquer outra classe aí de palavras. Bom, as preposições, elas fazem, na verdade, uma ligação dentro da própria frase, tá? Então, nós temos aqui o de, o para, o com, né? Existem até umas regrinhas, né? Para a gente gravar aí as preposições, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz, ok? Mas aí fica a critério de vocês a questão da fixação. Bom, as conjunções, né? Elas também, na verdade, de certa forma, unem termos, né, dentro da própria frase. Então, assim, de certa forma, nós temos as conjunções aí fazendo as interlocuções aí de orações, certo? Então, a gente tem que saber a diferença específica aí das conjunções
e das preposições, tá? Mas com a regrinha das preposições vocês já conseguem descartar, né, todas as outras possibilidades aí. É claro que cada classe de palavras dessas, vocês têm aí várias outras características importantes, por isso que é necessário vocês estudarem de maneira mais aprofundada. Bom, aí eu trago aqui para vocês, no 2, né, o que realmente são os modificadores de classe. Porque classes de palavras, vocês já sabem que nós temos 10. Vocês já estudaram anteriormente isso. E aqui, de certa forma, a gente está recordando, certo? Então, quando a gente tem aí um modificador de classe, é quando a gente, em uma frase, aquela palavra específica que ela tinha uma função, ela acaba se modificando por conta de outra palavra. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui primeiro, né? Rosa e a palavra Vamos ver primeiro a palavra rosa, né? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de rosa? E aí, quais são as opções que vocês vão me dar, né? Quando eu falo em quais são as opções que vocês me trazem aí de classes de palavras? O ele significa o que para você? Bom, vamos ver aqui, certo? Eu trouxe para vocês aqui, antes de a gente falar sobre os modificadores, os exemplos aqui da palavra rosa. Então, rosa como fachada da edificação. A fachada da edificação foi pintada de rosa. Bom, então, rosa aqui simbolizando uma edificação. Rosa. Meu pai presenteou com rosas a minha mãe. Bom, aqui o rosa está com sentido de flor, certo? E nós temos, por exemplo, rosa. Amo o sorriso de rosa. Rosa aqui como uma pessoa, né? Então, assim, aqui vamos ver a função de cada palavra dessa rosa, o que ela é dentro da própria frase. Então, se a gente for ver essa terceira opção, rosa aqui é o quê? É um substantivo, né? Está referindo-se à mulher, à pessoa, né? Se eu falo aqui especificamente de rosa, né? Rosa, a cor, a gente tem o que aí? A gente tem uma característica, né? A gente tem um adjetivo, a gente já tem uma qualidade, né? E se eu falo rosa aqui, em termos da fachada, a gente também tem um sentido de quê? Uma característica, né? Pintada de rosa, né? Então, esse rosa aqui você tem também uma coloração, certo? Então, tanto aqui você tem substantivo, aqui você tem adjetivo, porque aqui a gente, no caso aqui, que eu tinha falado com vocês, rosa em termos da flor, né? É substantivo, tá, gente? Aqui nós temos rosa de cor, de certa forma aqui também pode ser o adjetivo, né? Porque tem tanto a coloração como a própria rosa, tá? Então aqui se vocês tiverem uma frase que eu precise, né? Colocar uma especificidade, por exemplo, da frase, vocês vão ter que me dizer aí, professora, então aqui eu posso tanto colocar como adjetivo, como também substantivo, vai depender do sentido, do contexto da frase, tá, gente? Já aqui não, já aqui tem o substantivo mesmo que está referindo-se à pessoa, tá? Bom, eu coloquei aqui que os modificadores, né, modificam o sentido original da palavra a que se referem. Por que eu digo isso? Porque existem palavras, gente, quando a gente caracteriza, né, a palavra em especial, eu digo isoladamente, normalmente a gente tem um sentido único ali preciso daquela palavra. Então fica mais fácil, igual eu estou colocando aqui para vocês, né? O rosa da moça, né? Que refere-se ao substantivo. O rosa da flor, que significa a questão de um substantivo também, mas também pode ser um adjetivo de cor. E a fachada, que indica a coloração também, que é um adjetivo, tá?
Mas, quando a gente tem essas palavras em um contexto, né, a gente tem uma modificação, muitas vezes, dessa própria palavra, tá? Eu esqueci de falar com vocês da palavra um. A palavra um, por exemplo, para vocês, pode se referir ao valor unitário, a unidade, né? Por exemplo, eu como um chocolate por ano. Tô brincando, gente. Eu como mais, viu? Então, esse um aí de unidade, certo? A gente pode caracterizar esse um aí de unidade, tá? Tanto um. E se eu for colocar como um artigo, né? Também pode se referir, né? Então, isso vai depender da frase, né? Como é o contexto dessa oração de vocês aí, tá? Bom, então vamos ver um exemplo para que vocês tenham um facilitador, tá? Então, no 2.1 a gente tem aqui, em que casos a palavra destacada não tem valor de adjetivo? Então, vamos analisar aqui com calma, tá? Um branco velho pedia esmolas. Aqui o destaque é para a palavra velho. Um branco velho pedia esmolas. Então, esse velho aí é adjetivo ou não? Um velho branco pedia esmolas. Um velho branco pedia esmolas. Veja que a vírgula aí, nesse caso, pode ter importância, tá? Era um dia cinzento. Era um dia cinzento. O sabão usado desbotou o verde da camisa. O sabão usado desbotou o verde da camisa. Os viajantes dormiam tranquilos. Os viajantes dormiam tranquilos. E aí, qual foi a opção que você marcou? Quero que você me responda aí, juntamente com a nossa atividade, certo? Porque a gente tem que perceber, gente, a real função aí de cada frase, né? A cada palavra em destaque, muitas vezes você tem aí um modificador, tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente pode descartar algumas frases dessas, né? Quais seriam as que vocês descartariam? Certo? Então, vocês vão me contar aí nas respostas, tá bom? Bem, como a gente faz as análises das frases? A gente faz como efeito árvore, tá? Então, como é? Vocês vão classificar cada palavra que eu coloquei a seta, puxando para o local errado, é para cá, tá? A número 1 é puxa, ganhamos é o 2, 3 aqui é o 3, campeonatos é o 4, tá? Então, a gente já sabe aqui que o 1 é uma interjeição, né? Qualquer tipo de exclamação que a gente tem, né? De sensações, né? Você tem aí a questão da interjeição, o verbo ganhar, no número 2, o 3 representando o numeral e o campeonato representando o substantivo. Então, é assim que a gente vai fazer a classificação dessas frases, né? Eu vou passar outros exercícios para vocês, e aí vocês vão dizer para mim se aquela palavra ela tem uma real função, né? Qual é a função dela na frase das nossas 10 classes de palavras. Bom, aqui no B também, eu só puxei a setinha para o local errado, viu? Mas vocês já sabem aqui que o número 1 é todos, né? Aqui vem sempre e assim por diante. Então, eu coloquei aqui a lista, né? Pronome, o advérbio aqui, ó, sempre, depois o pronome, depois o verbo, aqui é a preposição, o artigo, o adjetivo velhas e o substantivo amigas. Tá certo?
Bom, então eu gostaria que vocês pegassem o material de apoio, tanto, né, a nossa gramática, né, como também as atividades que eu vou passar para fixação de vocês. E as dúvidas, né, a gente vai tirando no decorrer aí da nossa terceira unidade, tá? O importante é que vocês tenham aí os estudos de vocês em dia, façam as pesquisas, né? E é claro, depois vocês podem, né, compartilhar as questões de vocês, os acertos, os erros com os colegas. Faz parte de todo o aprendizado, essa socialização, né, essa troca de ideias também com os colegas, além, é claro, da professora, tá certo? Bom, então vejo vocês no próximo vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Então, até mais. Tchau!